dando sequência, então, aos fatores intrínsecos, agora nós vamos falar sobre o pH. Vamos entender, então, o que é o pH. O pH é aquela medida que a gente consegue saber se aquele alimento ele é mais ácido, mais básico ou próximo do neutro. E por que é importante a gente saber sobre o pH, né, dos alimentos? Porque a gente sabe, eu vou pegar aqui meu cursor, um pH muito próximo da neutralidade, então 6,5 a 7,5, é o mais favorável para que haja o crescimento de micro-organismos. Então, se eu tiver um pH, né, se o alimento tiver esse pH próximo da neutralidade, isso vai favorecer mais ainda o crescimento de micro-organismos, né? E aí, por que a gente está falando do pH? Né? Porque o pH em condições, né? Então, condições desfavoráveis aí para o micro-organismo, por conta do pH, interfere no metabolismo. Então, acaba interferindo no metabolismo, acaba interferindo na entrada de nutrientes dentro das células desse micro-organismo, portanto, eles não conseguem se nutrir. E aí que vem, que o micro-organismo se destrói, né? E aí acaba não conseguindo se proliferar. E o que é importante a gente saber é que os micro-organismos, todos eles têm um pH ótimo para que haja o crescimento, um pH mínimo de crescimento e um pH máximo para sua multiplicação. Então, isso daqui é importante a gente saber. Em termos de tolerância ao pH, né, como eu acabei de falar para vocês, que as bactérias, os micro-organismos de maneira geral, eles têm um valor de pH, né, ideal e um valor máximo e mínimo, então todos eles têm, aí que vai favorecer a sua multiplicação. Mas, de maneira geral, o que a gente sabe? Que os bolores, eles conseguem crescer num ambiente um pouco mais ácido, as leveduras no ambiente não tão ácido assim, e as bactérias têm uma preferência maior por pH neutro. Só para vocês não esquecerem, por exemplo, uma geleia, né? Uma geleia de morango, como eu até comentei, né, na questão da atividade de água, eu acabei comentando sobre geleia de frutas, né, que é bem concentrada. Mas ainda, né, a geleia, ela tem um pH ácido. Se eu estiver falando de uma geleia de morango, por exemplo, o pH fica em torno de 3. É um pH ácido. E, no entanto, se essa geleia já tivesse sido aberta, já tivesse sido usada, né, e colocar na geladeira e deixar por um bom tempo na geladeira, vocês podem perceber que vai crescer bolor. Por que há crescimento de bolor? Mesmo tendo uma alta quantidade de uma baixa atividade de água e uma acidez maior, né? Um pH em torno de 3, por exemplo. Mesmo assim, a gente consegue perceber que há um crescimento, só que há mais um crescimento do bolor do que de leveduras e bactérias. Então, é um tipo de micro-organismo que pode crescer nesse tipo de ambiente, tá bom? Então, para retomar isso que eu falei para vocês, os alimentos que têm aí uma baixa acidez, então aqueles que têm um pH superior a 4,5, então, portanto, são aqueles alimentos que a gente precisa tomar mais cuidado, né? Estão sujeitos à multiplicação bacteriana principalmente, né? Então, tanto as patogênicas quanto aquelas deteriorantes, qualquer tipo de bactéria. Quando eu estou falando sobre alimentos que são ácidos, então aqueles que têm um pH em torno de 4, 4,5, aí há um crescimento, uma predominância de crescer tanto as leveduras quanto os bolores. Então a gente está falando de uma preferência por fungos, né? E alguns tipos de bactérias, então as bactérias láticas, o bacilos, né? Então as bactérias láticas a gente vai falar um pouquinho em fermentação lá em tecnologia dos alimentos, então é possível que cresça em ambiente um pouquinho mais ácido. E os alimentos que são muito ácidos, né? Então, como eu falei para vocês da geleia de morango, por exemplo, que há o crescimento de bolor, mas também pode ter o crescimento de leveduras. Vejam que aqui é mais difícil haver o crescimento de bactérias, né? Então, as bactérias, elas não têm aí ela não se sustenta no ambiente que é mais ácido, tá bom? E aqui a gente tem as medidas, né, de pH, né?
Então, a gente tem que analisar que, por exemplo, lembrar que o pH é uma medida em log, então, para eu falar que é um pH 1, eu tenho que avaliar sempre a qual potência que ela é elevada, né? O log de 1, log de 10 elevado a menos 1, então a gente precisa lembrar disso, né? Que o pH é uma medida em log. E que mais que é importante que a gente precisa saber, né, dessa figura? A questão dos alimentos, né? Então, por exemplo, suco de limão, então ele tem pH muito ácido, né? Então, dificilmente vai haver um crescimento bacteriano. Pouco pode ter bolor, levedura, mas o fato de eu adicionar suco de limão aos alimentos também ajuda, né, evitar o crescimento de micro-organismos. Então, aqui a gente tem o vinagre, aqui o pêssego, né? Aí tomate muito próximo de pH entre 4 e 5, aí começa o pH próximo de neutro, né? Então, aqui o milho, salmão, camarão. Então, são esses alimentos que a gente tem que tomar maior cuidado, porque é maior propensão aí de haver o crescimento bacteriano, principalmente bactérias patogênicas. E quando passa do pH 7, vai ficando mais básico, então água do mar, aí os solos naturais muito alcalinos, e aí acaba, aí produtos domésticos estão mais relacionados a um pH mais básico, né, mais alcalino. Aqui são os medidores, os pH-metros. Então, em aula prática, eu posso mostrar aqui para vocês, quando tiver aula prática, né? Mostrar lá no laboratório, a gente tem um desse aqui. Talvez vocês já tenham até usado em bromato, em bioquímica, tá? Em fisiologia também eu sei que vocês usam, tá bom? Então, aqui são os pH-metros. E o que a gente usa em tecnologia de alimentos, né? A medida de pH por fita, né? Então, a gente mensura, coloca a fita de fenolftaleína, né? Então, essa fita a gente coloca no alimento e posiciona para saber qual é o pH em função da mudança da coloração, né? Então, a reação química por conta da acidez, e aí muda a coloração e a gente consegue avaliar qual é o pH, tá? E aqui, para a gente finalizar, para a gente ter uma ideia sobre os alimentos que nós temos de tomar mais cuidado em função do pH, então dá uma olhada aqui, ó, alface, né? Então é um pH excelente aí para o crescimento de bactérias. Aí agora a gente tem aí tanto as hortaliças quanto as frutas, os pHs, eles são mais próximos daquele ácido, né? Então, aí tem um crescimento maior, uma maior propensão de ter um crescimento de bolor e de levedura, tá bom? Então, vejam aqui, né? Então, abóbora, azeitona, a batata, então aqui são alguns exemplos, né? E aqueles que a gente precisa, então, tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Que a gente está falando das carnes. Então, dá uma olhada aqui a carne bovina, né? Então, pH muito próximo lá da neutralidade, do pH ideal, que é de 6,5 a 7,5. Ó, o frango aqui, né? O presunto, creme de leite, olha o leite. Mais uma vez a gente está falando do leite, né? O leite, ele tem alta atividade de água e é um pH excelente para que haja o crescimento de micro-organismos, né? Olha aqui o camarão, gente, dá uma olhada lá, né? pH 7, 6,87, caranguejo, pH 7, né? Os pescados de maneira geral, então pH 6,6, 6,8. Então, todo esse grupão aqui de alimentos é o que a gente precisa tomar maior cuidado, pensando aí do ponto de vista pH. Bom, agora a gente vai dar sequência aos outros fatores intrínsecos.